Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em louvor, em glória, em exaltação, em honra ao seu santo nome, peço que o teu Espírito nos dê luz de entendimento sobre o que vamos ouvir. Amém e graças a Deus. Evangelho de João 14. Podemos ler? Assim está escrito: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e tenho visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-me o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me, ao menos por causa da mesma obra. Digamos graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. É uma ordem do Senhor aos seguidores, seus seguidores, a ter confiança em Deus e a Jesus. Isso porque esse contexto dessa história aqui narrada, ainda que seja um assunto escatológico, mas ela implica também em nossa vida, ela é voltada para o nosso viver. Até porque muitas coisas na nossa realidade, da nossa vida, ela turba o nosso coração, quer dizer, ela traz a preocupação, ela traz o desânimo, a incerteza. Muitas coisas que o cristão vive na sua realidade pode causar um desemprego. O cristão perde o emprego num momento, eu já passei por isso, um momento que o mais precisava do emprego foi demitido. Então, um filho que passa a desobedecer, uma crise do casamento, porque isso pode acontecer dentro da união, haver uma crise de discordância de pensamento, e às vezes estende mais do que a gente espera, e perturba, e tantas outras coisas, faz com que a gente perca essa sobriedade e verei para outros caminhos. Certo que o que Jesus está nos orientando, assim como orientou os seus discípulos, é que crer em Deus e crer nele significa a realização do nosso bem-estar, o consolo, o conforto. Porque muitas coisas na nossa vida, mesmo como cristão, elas não vão se concretizar. É desejo, é sonhos, mas eles não vão se realizar.
E aquilo por não se realizar, a gente fica um pouco frustrado, decepcionado, e entristece. Mas as coisas que não vão se cumprir, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, ela não pode ser a razão para minha alegria em Deus, para minha felicidade no Senhor, porque a nossa felicidade está na certeza da sua presença na nossa vida. Glória a Deus. Aqui está Jesus confortando os seus discípulos, porque esse contexto é um contexto onde Jesus estava em Jerusalém e passa a falar para eles a realidade da vida de Jesus, os acontecimentos da vida de Jesus. E isso trouxe ao pensamento deles uma tristeza muito grande, porque eles não entenderam, não assimilaram o propósito de Deus para as suas vidas. A vinda do Messias para eles era uma vinda, sim, de um reinado que ia tirar ele da opressão de Roma, daquela escravatura que havia sobre eles. Então, o pensamento deles era que a vida de Jesus, ele unindo-se a Jesus, um momento Jesus assumiria o reinado e poria fim toda aquela opressão. E quando Jesus começa a expor que ele vai ser entregue, que ele vai traçar, ele vai trilhar esse caminho até a cruz, até a sua morte, então ele fica a frustração. Poxa vida, aquele que eu decidi seguir com ele, andar com ele acreditando que ele seria meu rei, ele está dizendo que vai morrer, ele está dizendo que vai ser crucificado, ele está dizendo que não vai ser o rei que eu esperava, ele está dizendo que vai para um lugar que eu não vou, que eu não sei onde é, porque eu não posso ir. Aí entrou a cabeça deles, pirou, entrou aquela angústia. Então Jesus trouxe essa palavra para confortá-lo, dar esperança, porque em alguns momentos, louvado seja Deus, na nossa vida, o que nos resta é esperança. Nós olhamos e vemos os fatos da realidade do que nós estamos vivendo, e por confiar em Deus, a gente espera, tem uma esperança que vai haver uma mudança, ainda que você não veja nada. O dia passa, sucede dia, vem dia, entrega o dia para a noite, vem outro dia, e aparentemente as coisas não têm mudado, mas ainda há uma chama da esperança. Essa esperança vai lhe confortando. Diante dessa esperança vai surgindo algumas coisas que vai alimentando a crença que vai mudar, que vai melhorar. Então ele traz esse conforto com essas palavras, o conforto diante da situação que ele não estava entendendo. Sabe, irmãos, nós como cristãos temos o dever de discernir algumas coisas relacionadas à nossa vida com Deus, e aquilo que pode nos dar o discernimento é o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa buscar o Espírito Santo, precisa orar, pedir: Jesus, dá-me o teu Espírito para que eu te ensine a situação. Porque fique certo uma coisa, irmão, esse tempo que passou agora, esse tempo de mudança de governo, deu para entender o quanto a igreja do Senhor não conhece o Senhor, o quanto ela não sabe quem é Jesus. Jesus para ele, Jesus vai resolver uma causa que não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com Deus, é coisa meramente humana. E por malícia de alguns, por maldade de alguns, por interesse de alguns, cita que é em defesa
de alguma coisa que é relacionada ao reino, mas é mentira. E a igreja acompanha. Eu fico triste em ouvir hoje reportagem dizendo: chamado as ovelhas que Jesus constituiu no seu redil, comprado por um sangue caríssimo, chamado de gado. Gado. Hoje é tratada a igreja de Jesus no Brasil, os que seguiram conselho, alguns conselhos, chamado de gado. É muito triste. Então é preciso o cristão ter discernimento, para que com seu discernimento ele possa ter consciência da sua ação, para que ele se responsabilize diante de Deus com sua ação, julgando ele mesmo, para que ele não seja julgado por outro ou por Deus. Aleluia. Então, esses homens, depois da frustração, que eles entenderam que Jesus não ia ser o que eles esperavam, Jesus disse: não turbe o vosso coração, não turbe, não permita que essa circunstância, essa realidade atual que nós estamos vivendo, seja seu guia. Não permita que essa situação tire a confiança que você tem em mim, você tem em Deus e tem em mim. Não permita, porque em algum momento a gente não demonstra que perdeu a confiança em Deus, mas a gente viu nossos passos sem dizer nada. A gente não diz nada porque Deus é Espírito. Deus não tem uma armação, uma formação de um ser humano para a gente chegar e falar com Ele. Mas se não, chegaria um momento que nós chegaria: Deus, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Aleluia. Mas a gente se desvia o nosso caminho, o nosso corpo, o nosso pensamento, o nosso pensamento. Deixa de acreditar naquilo que Deus promete, Deus garante. Então, Jesus, ele, para confortar o coração, traz essa esperança. Uma esperança que é além do que nós vivemos hoje. Além. Ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Quer dizer, se o meu Pai é fiel, eu também sou fiel. Eu estou aqui agora, eu não menti. Por isso que ele dizia: em verdade eu vos digo. Aleluia. Se o Pai é fiel, eu também sou fiel. Então, não é que não permite entrar desconfiança, insegurança, por causa dessas realidades. Porque elas vão passar. A Bíblia diz que tudo passa. Aleluia. Só não passa a palavra de Deus. A palavra de Deus vai permanecer, e você na palavra vai permanecer também. Aleluia. Então, ele diz: crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Então, o conforto que Jesus estava trazendo para eles é que as realizações daquele tempo presente, mesmo ele não tem se realizado, vê Jesus ser um rei humano, mas Deus tinha algo maior para ele. Jesus fez uma alusão, porque a partir de ser seguidor de Jesus, ele não podia ter entrado no templo, a casa de Deus. O que Jesus estava dizendo para eles era: não se preocupe, você não pode entrar aqui na casa de Deus, mas o meu Pai tem uma morada para você. Aleluia. Porque às vezes nós somos proibidos, por ser crente, de participar de algumas coisas. Não somos nem convidados. Aleluia. E isso às vezes constrange, entristece. Mas quando isso acontecer, se envolve isso. Eu não posso entrar aí, mas eu posso entrar na mansão do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele traz essa palavra para confortar. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Dá a entender que, por as citações bíblicas, dizer cidade, rua, calçada, praça, a gente faz uma alusão que é um tabuleiro, uma cidade que tem as suas casas. Então Deus preparou, mas na verdade isso é uma imagem criada na linguagem para a gente entender. Aleluia. A nossa morada é o próprio Deus. Glória a Deus.
não é uma casa, não é um apartamento, não é um chalé, não é um quarto. A nossa morada é o próprio Deus. O próprio Deus é a nossa morada. É lá o nosso templo. É lá a nossa casa. É com Ele que habitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está trazendo conforto para eles e para nós, que estão vivendo um tempo difícil. E a perspectiva mostra que vai ficar mais difícil ainda. Porque ainda nós estamos na terra, como peregrinos que temos que vencer esse mundo. Nós temos que vencer. E a única forma de vencer é pela fé. A vitória que vence o mundo é a vossa fé. Aleluia! E essa fé é em Deus, um Deus vivo, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que protege e guarda aqueles que confiam nele. Aleluia! Glória a Deus. Ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem tinha dito para vocês. Lá cabe eu, vocês, cabe todos que converterem. Lá vai caber todo mundo. Aleluia! Glória a Deus. Se não for assim, eu nem teria dito: vou preparar lugar. Essa passagem escatológica era bem interessante, porque quando Jesus diz: vou preparar lugar, e como ele é seguido do que ele diz que a casa do meu pai, ele fala de um lugar celeste. Quando ele diz: eu vou preparar lugar, até parece que ele está indo para lá. Parece que ele está indo para lá. Mas na verdade ele não está indo para lá. Ele está indo para a cruz. Porque o que fechou a nossa vida com Deus, o que fechou a casa de Deus para os seus filhos, foi o pecado. E ele está dizendo: eu vou preparar lugar. Eu estou marchando, nem vocês não entenderem, nem vocês não compreenderem, vocês não aceitando. Eu estou indo em direção para trazer a chave para vocês. É na cruz do Calvário que eu vou combater o pecado, vou combater e lhe dar a vitória e entregar a chave. Aleluia! Glória a Deus! Ele rumo à cruz. Era necessário ele rumo à cruz, porque lá ele ia vencer o pecado, lá ele ia vencer a morte, lá ele ia sofrer o que eu e você ia sofrer. Ele foi sofrer por nós. Então ele foi preparar. Ele foi preparar um lugar de descanso. Já pensou? Diga: eu estou no descanso, eu estou no bem bom, eu estou no conforto, porque eu nem precisei apanhar no lugar de Cristo. Aleluia! Que já imaginou, irmão? Ele foi preparar isso para nós. Aleluia! Então ele diz: vou preparar um lugar. E se eu não for preparar um lugar, se eu não preparar esse lugar para vocês, gente, vocês vão sofrer aqui e vão sofrer lá. Então ele está confortando o coração dos discípulos, dos seguidores, porque, irmãos, para revelar para eles que tem que haver um despreendimento da vida. Não é deixar de lutar pela vida, pela realização, pelas conquistas, pelo bem, pela melhora. Não é isso. Não é deixar de lutar. É não dar prioridade a isso. A nossa prioridade é ter uma vida de comunhão com o Senhor. A nossa prioridade é uma prioridade de comunhão, em amor, porque Ele fez isso em amor. Se eu não aprender a amar, eu não vou entender o que Ele fez para mim, porque eu não vou entender amor. Quando a gente vê dentro de um relacionamento duas pessoas que desunidas igual cachorro e gato, como se diz, e que se prendem porque há um vínculo de amor, um sentimento de amor ligado. Pode não prestar, pode não servir, mas eu amo com todas as minhas forças. É isso que nós temos que fazer: amar a Deus. E só vamos amar a Deus dessa forma, entrinhada nele, se eu me desprender das coisas do mundo. Se eu não me desprender das coisas do mundo, eu vou amar a Deus não, porque o mundo é atrativo, o mundo é lindo, o mundo é gostoso. Você não tem ideia como o mundo é bom. É maravilhoso o mundo, gostoso. É por isso que as pessoas não querem vir para Jesus, porque eles analisam as perdas,
Vixe, eu vou perder o direito de ir para o forró, vou perder o direito de beber a cachaça, vou perder o direito de prostituir, vou perder o direito de escolher um, escolher outro, eu vou perder o direito, é perda, e ainda depois eu tenho que perder a minha vida por tal de Jesus. Aí eu prefiro o mundo tem mais que dar, aleluia. O mundo é melhor, vendo dessa forma é melhor. Vendo dessa forma é melhor. Então eu preciso amar a Deus para me compreender que as minhas lutas, diante da dificuldade, diante dos problemas, diante das lutas, ela não é maior do que o que eu sinto por Deus, por Jesus. Por quê? Eu não vou conquistar, mas eu não estou perdendo. Eu não vou alcançar, mas eu estou sendo alcançado. Aleluia. Eu não vou ter, mas Deus vai me ter. Vai ter todo, porque eu estou entregue a Ele. Então há uma satisfação, um conforto, um consolo. É isso que Jesus está passando para eles. Gente, crê em Deus, crê em mim. Está aí a esperança, o conforto, a esperança é esse. É isso aqui. Aí ele diz: se eu não for preparar o lugar, se eu for, eu voltarei outra vez. Se eu for preparar lugar, esse assunto, essa teologia, nessa escatologia, tem várias vertentes. Várias vertentes. Uma ou outra, não vou dizer que seja verdadeira ou que seja falsa, porque acontece. Ou aconteceu. Ele disse: olha, se eu for preparar lugar, virei outra vez. Então, ele pode estar falando assim: eu estou indo para a cruz, lá vou morrer, vou preparar o seu lugar, abrir as portas da casa do meu pai para vocês, e eu volto. Ele morreu e ressuscitou e veio para os discípulos. E foi visto por Maria Madalena, foi visto por mais 2, foi visto por uma multidão, foi visto por 500 mais uma multidão. Então, escatologicamente, teologicamente, pode ser isso. Bom, ele disse: se eu for, eu voltarei outra vez. Pode estar se referindo ao arrebatamento. Eu vou lá para meu pai, mas não se preocupe não, crente, que eu voltarei. Eu vou levar a pode estar tratando do arrebatamento. É por isso, irmão, que a Bíblia, para se pregar a Bíblia, precisa estudar um pouco, analisar as vertentes delas, o significado, a leitura, a semântica dela. Porque eu posso taxar uma verdade em cima de uma coisa que não é verdadeira. Existem outras vertentes. E ela não explica qual é a vertente. Essa que é a verdade. É isso que muito se perde no Evangelho, que a denominação cria fundamentos e não abre exceção aquilo com uma verdade, sendo uma baita de uma mentira. Aleluia. Porque só pode pregar a verdade, irmão, quem prega a favor do reino. Eu posso pregar errado, eu posso falar errado, mas jamais eu tenho a intenção de pregar fora do reino. Eu não prego para esse ministério, eu prego no ministério, mas para ele não. Eu prego a favor de Jesus Cristo, o ressurreto, o ressuscitado, o Salvador e Senhor da humanidade. E aconselho a todos a aceitar, para ter uma transformação de vida. Mas eu não prego ministério, eu prego ministério. Eu prego a favor do reino, porque o reino é um lugar situado para nós que Deus preparou, para que nós possamos desfrutar dos seus mistérios, porque os anjos fora não sabem dos mistérios de Deus. Jesus disse: mas a você é revelado os mistérios. Aleluia, glória a Deus. Você já entendeu algum mistério de Deus na sua vida, irmão? Então dê glória a Deus que você já entendeu. Então ele disse: pode ter sido a ressurreição, pode vir a ser o arrebatamento, e pode ser a segunda vinda. A segunda
ser santo aqui na terra. Então não pode ser. Eu virei. E eu creio nessa possibilidade, nessa vertente, por uma única razão. Ele disse assim: outra vez, ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o único lugar que a igreja de Jesus, os seus membros, estará com Jesus para um governo, é na segunda vinda aqui na terra. Então, ele está dizendo, diante da situação que estão vivendo, que ele está vivendo, que a gente está vivendo, está dizendo: olha, gente, não se preocupe, eu voltarei para levar você a ficar comigo, para nós reinarmos juntos. Nós vamos vencer o resto das partes que estiver juntinho. Aleluia! Glória a Deus! Isso me alegra, isso me anima, me dá esperança. Glória a Jesus! Então ele pode estar dizendo que vem para o governo dele aqui na terra, aonde nós nos tornaremos soldados. Oh glória! Um soldado que há na nossa frente um general. Aleluia! Um soldado que há na frente um general e há uma bandeira. Aleluia! E essa bandeira não é de território terreno, é de território celestial. É implantar definitivamente o reino de Deus aqui na terra. Aqui será o lugar de vida, de gozo e de conforto dos seus filhos, na presença daquele que o criou, o salvou, transformou, salvou e conduziu para caminhar os dois juntos. Deus e a criatura, Deus Pai e seus filhos, Deus Senhor e os seus servos. Aleluia! Glória a Deus! É maravilhoso! Glória a Deus! Então ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Você já, 3 anos que eu estou com você já deve ter entendendo qual é o plano. É por isso que eu falei de discernir, conhecer a Deus, conhecer Jesus e discernir o propósito. 3 anos vocês estão comigo, então agora você já sabe o caminho. Já sabe o caminho. Para eles, que caminho era? O caminho deles, que eles já tinham aceitado o plano. Qual é o caminho deles agora? Confiança daquilo que Jesus falou para eles. O caminho deles era aqueles. O nosso caminho, Paulo escreve, o escritor dos Hebreus escreve, capítulo 10, 19, que nós agora andamos em um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo sangue, pela vida e pelo sangue. Então, para nós, nessa época, nessa etapa de plenitude do Evangelho, nós caminhamos em Jesus. Nós caminhamos em Jesus. Nós o aceitamos. Eu aceito Jesus como Salvador e Senhor. Essa palavra, eu aceito Jesus como Salvador e Senhor, se você for olhar biblicamente, ela está bem fora do contexto e não é realidade não. Mas criaram essa expressão no meio do Evangelho. Mas na verdade, quem aceitou foi Deus que nos aceitou. Nós é quem vivia em pecado. Agora nós só estamos reconhecendo o que Ele é para nós, o que Ele fez por nós. Estava Deus em Cristo lá na cruz, reconciliando toda a humanidade. A minha consciência agora tem que me levar a crer que eu já sou de Jesus, que a minha vida é dele, que eu morro, que eu vivo, que eu existo nele, que eu subsisto nele. Fora dele, nada. Aleluia. Então o evangélico, o cristão, o crente, protestante, ele tem que entender isso. Ele tem que entender. Porque você não faz parte de uma religião. Você não faz parte da denominação.
você não faz parte do ministério da igreja. Não é isso. A denominação, o segmento religioso é um apontamento daquilo que você é em Deus. Mas a verdade é que você existe em Deus porque Ele existe em você. Então é preciso a igreja, a partir desse entendimento, gerar temor. Porque você não está só. Você não está só. E Ele está com você. Aleluia. Por isso que temor é comportamental. É como eu me porto para demonstrar que tem temor. O temor, ele é produzido do amor que eu sinto por Deus. Aleluia. E Jonas, primeira carta dele, ele diz: filhinhos, vai na segunda carta, não ameis por língua, mas ameis de fato e de verdade. Quer dizer, porque eu posso dizer, eu posso falar, mas o meu comportamento não condiz com o que eu falo. E eu posso enganar a você, eu posso enganar você, mas a ele não engana não, porque ele é presente. Aleluia. Então o nosso chamado para viver com Deus é desfrutar da sua presença, em temor, e Paulo diz, e em tremor. Aleluia. Nós precisamos, como Pedro diz, largar a mão de toda malícia, de todo engano. Lá no capítulo 2 do Pedro, toda malícia, todo engano, e a partir de agora desejar o leite, aleluia, aleluia, desejar agora um leite. Esse leite, tem uma palavra, quando a gente nasce do leite materno, que é uma gordura, é uma proteína, um colostro. O meu pai, quando criava gado, a vaca pariu, a gente precisando do leite, mas ele não tirava o leite, deixava tantos dias. A mãe dizia: Chicó, já dá para tirar o leitinho. Ele disse: não, esse leite aí é o leite que é a saúde para o bezerro. A partir daí, ele pode comer capim, pode comer o que quiser, outros alimentos. Aí é o que vai dar saúde, vai dar crescimento. Ele explicava. E depois começamos a entender pelas fazendeiras que tinha o tal do bezerro criado na cuia, era separado da mãe e é dado um alimento esperto. Aqui em Jéssica estava morando, Jéssica aqui na Capelinha, o vizinho tinha comprou uns bezerros que era separado da mãe, que é chamado matado na cuia. Alguns sobrevivem, outros não. Aqueles que o proprietário tem condições, tem coragem de dar leite a ele, com vitaminas, que tem as vitaminas, aí ele vai tomar um porte. Mas se não tiver coragem de investir, porque às vezes fica mais caro do que ele comprando maior já, em todas as condições de vida, vai ficar muito caro. Eu vejo o cara pensar nisso e o bicho for morrendo. Ele arrisca criar na cuia, se salvar bem, compra bem baratinho. Bom, então essa condição nossa, irmão, é uma condição que a gente tem que, aleluia, ter isso na mente. Então vamos continuar nisso. Mas vai saber para onde eu vou e conheceis o caminho, que é o caminho da aceitação, o caminho que já está consagrado, o caminho que eu tenho que reconhecer, o caminho que eu tenho que me empenhar, a minha palavra que eu dou a ele. Porque o cristão se perde muito, não empenha na palavra. Eu aceito, eu vou onde que eu quero, onde que eu puder, eu acho que não precisa ser assim, nem para ter disso, eu acho. Por que você acha? Porque você não tem certeza. Simples. Eu acho porque eu não tenho certeza. Ou você achou porque alguém perdeu. É assim que se encontra. Bom, ele diz: mas vós mesmos sabeis o caminho. Aí Tomé, tomado de surpresa,
Eu falei para vocês no início que precisa a gente discernir, conhecer e discernir o propósito. Tomé disse: Senhor, nós sabemos para onde vais. Como podemos saber esse caminho? Como é que nós vamos saber esse caminho, Jesus? Olha aí. 3 anos seguindo Jesus, ele ensinando, mas ele ainda não tinha entendido o plano de Deus de seguir. Será que nós também não estamos assim? Muitos anos seguindo Jesus, sem conhecer a Ele, a verdade dele, sem discernir o propósito dele para a nossa vida. É por isso que leva a gente a ficar nessa ambição das coisas materiais, essa corrida ao ouro, aleluia, aos bens, colocando tudo isso como Deus diante de Deus. Você sabe que crente idolatra muito? A gente olha para as religiões e diz: é idólatra. Mas você sabe que crente idolatra? Idolatra? Mas João, escrevendo a sua carta, lá no final do último versículo, no capítulo 5 da primeira carta, lá embaixo ele diz: filhinho, ô filhinho, afasta-te dos ídolos. Está falando com quem? Com o crente que carrega ídolo. E aonde é o ídolo que ele carrega? Porque nós viemos para o mundo, lá nós deixamos lá o ídolo do mundo. E quais são os ídolos que nós carregamos? Aquilo que nós damos por prioridade que não é Deus. Uma bicicleta velha, um relacionamento desastrado, uma vida incomum, muitas coisas que a gente idolatra. Às vezes pode até nem perceber, mas movida ou movido pelo sentimento, idolatra. E quando idolatra, esfria para quem? Para Deus. Por quê? Porque Jesus disse: não pode servir 2 senhores. Ou você vai amar um, pode odiar o outro. Você vai agradar um, vai desagradar o outro. No dia que você quer agradar o seu ídolo, você agrada a Deus, é o ídolo seu se aborrece, e às vezes o seu sentimento pelo seu ídolo é maior que o seu sentimento por Deus. E há esse contraste. Aleluia. Mas não perca a esperança. Anime-se na esperança. Deus ainda tem algo para nos falar de esperança. Aleluia. Aí que Filipe diz: Senhor, para onde eu vou com esse caminho? E Jesus vai e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem no Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Agora, vamos entender essa coisa que de Jesus falar para esses homens e para nós. Eu sou o caminho. Para se chegar em algum lugar, temos que caminhar essa trajetória. Temos que ter um caminho. Você não sai do seu lugar, a não ser que Deus faça uma transladação com você, como ele fez com Filipe. Quando Filipe atendeu aquele eunuco, depois, a não ser que ele faça isso. Quer que eu diga? Ali foi um caso específico para mostrar o que o cristão tem que ter discernimento e disposição para servir. Você vê que o eunuco ia na carruagem e o Espírito Santo fala para Filipe: chega-se na carruagem. Agora eu lembro que a carruagem ia andando, a carruagem não estava parada. Depois é que o eunuco disse assim: para a carruagem, suba. Aleluia. Preste atenção. Vai, Filipe. Aí Filipe vai. Aí viu o eunuco na porta da carruagem sentado lá, a carruagem dando. O que você está lendo? Eu imagino porque quem corre atrás da carruagem chega ofegante. E o eunuco lá com
o rolo lá de Isaías. E ele: o que é que tu está lendo? Eu estou lendo Isaías. E tu está entendendo? Não tem quem me ensine, me explique. Pai, a carruagem. Aleluia. Então precisa desse discernimento. Ouvir o Espírito Santo e ser obediente para servir. E às vezes, para servir a Deus, exige sacrifício de nossa parte. E lá ele falou daquele texto para o eunuco do que se tratava, que acerca de Jesus. E o eunuco seguiu e Deus transladou ele. Aleluia. Foi um caso específico da transladação, mas não específico para nós ouvir e ir e servir obedecendo. Todos nós já ouvimos alguma coisa de Deus para a gente fazer e a gente boca de siri e nem ouve, nem diz a ninguém, nem fala nada e fica quietinho, tranquilo. Às vezes ela diz: Deus falou só comigo, adiantou alguma coisa, Deus falar com você e você não cumprir, não fazer, não atender. Glória a Deus. Tem alguém que quer dar um glória a Ele? Muito bem. Então vamos em frente. Filipe disse: onde é esse caminho? Que caminho é esse? Jesus disse: ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então Jesus deu uma palavra para ele de conforto e esperança, dizendo que diante daquela situação, das lutas, dos problemas, tinha um lugar tranquilo, tinha um lugar com Deus, tinha uma morada especial na presença de Deus, de beber. Agora ele fecha a chave. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. E preste atenção isso aqui. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. A promessa tem que se cumprir. Mas se você se desviar da sua intenção com Deus, do propósito de Deus, e ficar querendo ser crente do jeito que você é, do jeito que você quer, você não chega onde está o Pai. A única forma de eu demonstrar que eu confio em Deus, que eu confio em Jesus, é praticando aquilo que Ele falou. Aleluia. Então o filho disse: como é que vai ser? Tem que ir? Tem. Só chega lá se for por mim. Só chega lá se for por mim. O caminho é esse. O caminho não tem para a direita nem para a esquerda. Esse caminho aqui. Um caminho seguro. Porém, em algumas vezes não é confortável. Aleluia. Eu aprendi no começo da minha fé, a pessoa pregava para mim, a mulher do pastor, ela dizia para mim: olha, crente, existem duas cruzes para carregar. Uma cruz de maciço de aroeira, pesando 70 quilos, e uma cruz de isopor, pesando 2,5 kg. Qual cruz você quer levar? Eu quero levar, mas aí isopor, que é bem maneirinho, né? Depois eu vou contar uma história. 2 homens saíram seguindo, com cada um com uma cruz, uma de isopor e uma de madeira. E saiu. Chegou num determinado lugar, tinha um lugar fundo, uma passagem funda, um cânion. Aí, na caminhada, o do isopor virou para ele e disse: ainda que seja muito maneiro, mas eu acho que é necessário levar essa cruz toda, porque se eu cortar aqui, ela continua sendo uma cruz. Porque se você observar o sinal de mais, ela é uma cruz. Agora, o que define cruz de sinal é porque o sinal de mais dá o mesmo tamanho. Para qualquer lado, o centro é o mesmo tamanho. O que define esse sinal para ser uma cruz é o que sobra, é o que enterra no chão e faz sustentar Cristo em pé, que traz para nós a salvação, o socorro presente na nossa vida.
Aí ele disse, não vou levar nada, pouco Pedro, eu vou passar um pedacinho. Aí cortou. Quando chegou lá, o cara jogou a madeira e passou na cruz, não dava para não. Ficou para trás. Então não precisa ter esse discernimento dessa caminhada com Jesus, porque há momentos que não é confortável, caminho estreito, é espinhoso, diz as Escrituras, porém é um caminho consagrado por Deus, aleluia. Pastor, e os arranhãozinhos que eu tenho, e essas marcazinhas desse caminho aí dos espinhosos, isso aí vai revelar as marcas de Cristo na tua vida. Aleluia. As marcas de Cristo. E Cristo vai olhar para você e você naquela dificuldade, desse caminho estreito, espinhoso, se torcendo, porque você sabe que ser penetrado de espinho, e sempre passando jeito, e se desviando para passar. Aí Jesus olha para você e diz: esse camarada, essa camarada é uma bênção, está acreditando em mim, está confiando em mim, vai chegar aqui só o trapo, mas vai chegar, vou acolher ele, vou abraçar ele e diz: tu é quem me dá prazer, aleluia, esse caminhou dá prazer, glória a Deus. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei meu Pai. Já tenho que agora o conheceis e tenho visto. Porque, irmão, o Evangelho está tão destupado do Evangelho, que a cada crente vem sinal, vem miragem, é tanta marmota de eles que aleluia, papai. É tanta coisa, irmão, é tanto engano, tanta. Você vai passando um período bem mentiroso agora. Não sei quantas profecias. Toma lá da cá, não funcionou. Por quê? Porque quem está no controle é Deus, não é a nossa vontade. E a gente tem que se curvar. Não era o que eu queria, não era o que eu queria também não. Mas eu tenho que querer o que Deus quer. Então o que Deus quer é isso, então vai servir para mim. É isso que a gente tem que entender, gente. Aleluia. É isso que vai ter que servir para mim, porque foi o que Deus quis para mim. Se é bom, se é ruim, não sei. Só sei que eu tenho que querer, porque se eu querer, Deus cuida de mim. Senão eu vou passar flagela, vergonha, humilhação. Aí ele diz: se vós conheceis a mim, também conheceria meu Pai. E desde agora que eu estou com você nem conhece a mim. Diz que não tem visto. Porque a maioria dos crentes quer isso. Ah, se Deus viesse. A história da Bíblia fala isso, que o homem tem essa tendência. Moisés fez isso. Moisés diz que a Bíblia e Deus falar com Moisés face a face. Mas chegou um momento: Senhor, aleluia, eu queria uma manifestação, eu queria ver você como é. Aí diz: Moisés, homem nenhum pode me ver, homem nenhum pode, não vai resistir a minha glória, aleluia. Tu é mortal, Moisés. O crente quer ver glória de Deus, não é pulando, dizendo que está vendo glória de Deus, não. O crente que quer ver glória de Deus, ande obediente, porque a glória de Deus vai ser manifestada na totalidade do céu, quando nós chegar lá. Aleluia. Agora que Deus aqui entre nós são os benefícios. Uma cura, uma libertação, uma prosperidade, isso é uma glória de Deus. Uma real face, o que nós vamos ver gloriosamente só lá. E só chega lá, andar nesse caminhozinho aí, ó. Caminhozinho estreito, onde elimina o pecado. Aleluia. Está pensando que é brinquedo? Aleluia. Aí ele diz. Aí você pergunta: quer conhecer o Pai? Você só quer conhecer Ele? Porque se você diz, se você mostrar o Pai, não basta. Mas esse queria ver, eu vou te querer. É porque viu
Filipe. Estevão viu, teve aquela miragem maravilhosa. Eu vejo o Filho de Deus sentado à destra. Aleluia. Mas olha o coração desse homem, como é que está. Tome pedra no quengo. Ele só bateu na cabeça porque ele ficava morrendo ali. E pedra, ele disse: Pai, perdoa-nos. Olha o coração desse homem. Aí um montão de gente aí, como o Chico Magui disse, que comedor de carro feijão, com o coração enraivado, provocando ira, provocando guerra dentro da igreja. Vai ver visão e vai? Nem forma nenhuma. Precisa de discernir essas coisas, irmão. Nós temos o Espírito Santo, diga aleluia. O Espírito Santo, ele está, se pode dizer assim, disponível 24 horas para nós, aleluia. Ele está disponível. É só a gente querer um pouquinho mais, se intimidar mais com ele, aleluia. Então Filipe disse: se eu sei mostrar o Pai, já basta. Filipe, eu ando com você 3 anos. Você não me conhece? Quem vem a mim vê o Pai. Quem vem a mim vê o Pai. O 9 diz: estou tanto tempo convosco e não me tenho conhecido, filho. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizer, mostra-me o Pai? Como é que você quer ver o Pai? Você está olhando para mim. Aleluia. Olha, irmão, a gente tem que ter consciência disso aí. Nós fomos comprados pelo sangue, aceitamos esse plano para a mudança de Deus. É para ser visto, né? É para ser notado. Esse negócio de morar perto de crente, eu não quero ser crente com essa desgraça que esse vizinho meu que é crente. Gente, vocês nunca ouviram falar isso no meio nosso? É verdade? Líderes corruptos, entrando na justiça, onde a Bíblia diz: não entre na justiça com seus irmãos. Sei que você vai julgar conosco, vamos julgar a nossa casa, vamos julgar o mundo. Mas agora não é hora de julgar, não é hora de juízo. Tu vai pagar na moeda, eu quero arrancar o dinheiro seu aí, que é para. Já passei por isso, irmão. Querendo arrancar um dinheirinho. Aí para dar um golzinho: não, esse meu dinheiro eu não preciso, eu vou dar para instituição de caridade. Parece bem bonzinho. Mas como tem um dito popular, diz que de boas intenções, inferno está feito. Bom, vamos continuar aqui, que nós temos uma coisinha aqui para nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí ele disse: há tanto tempo estou convosco, filho, que você não me conhece. Não creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. E as palavras que eu as digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. Não vou textualizar isso aqui, irmão, porque já está vencendo o tempo. Porque senão eu posso textualizar o que Jesus está dizendo aqui. Nós vamos aqui dar mais tempo, porque nós já ficamos aqui aprendendo. Tá certo? Crê tu que estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim é quem faz a obra. Crê-me que estou no Pai, e o que o Pai está em mim, crê ao menos por causa das obras. Você fala isso. Crê que Deus é comigo, pelo menos por causa da minha obra. O que você vê, Deus fez em mim. Alguém já viu alguma coisa feita em você, Jesus? Alguma transformação? Alguma mudança? Quem mora com você diz o quê? Da sua crença em Jesus Cristo.
tanto. Você nem conhece o pai, nem conhece o pai, mas pelo menos olha para as obras. Olha para o meu viver. Aleluia! Olha para o meu viver. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo: Espírito Santo, trabalhe em mim. Pois eu vou permitir que essa obra seja feita para que reflita em mim Jesus Cristo. Que as obras que surgem em mim sejam notórias, que ela seja luz em meio à treva, e seja vista e diga: Deus é com aquela pessoa. Diga: Deus é comigo. Diga: glória a Deus. Pode ficar bom, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Ai, mas creio pelo menos nas obras. Creio pelo menos nas obras. Eu tenho vivido muito isso aqui. As pessoas dizem, às vezes aquele diz assim: bem, você já pensou? Essa mesma pessoa que disse isso, hoje está derramando elogios sobre você? Eu disse: sabe por quê? Porque Jesus disse: ninguém pode acender um candeeiro e jogar debaixo de uma cama. A gente coloca no lugar alto para que ilumine. A luz faz a pessoa enxergar. Chega uma hora que vai ter que ver. Porque sendo espiritual, eu, você, qualquer um tem autoridade para resolver. Mas quando é uma natureza rebelde, olha, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente olha para uma pessoa com câncer, alguns é curado, outros não tem, outros não são. Vamos entender a origem do câncer. O câncer do cigarro. De onde vem a origem? Da sua natureza rebelde. Pode orar, se só Deus quiser mesmo fazer uma misericórdia. Não funciona. Agora, quando é causado por outra natureza, e ela é espiritual, você faz uma oração para ser curado. Aquilo que é natureza espiritual, uma oração do crente é suficiente. De qualquer crente, irmão. Qualquer um. O que acontece é que a pessoa tem a natureza rebelde. Vamos para assistir um culto? Vou nada. Vou lá mesmo. Peço para o pastor para vir fazer uma oração. Aí se o pastor for, recebe a oração, esperando que Deus faça. Mas não pode. É assim. Glória a Deus. Amém, irmão?